Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37, nós iremos ler o versículo número 3. Todos acharam? Diz assim: E disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Vou ler novamente. E disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Coloque a mão sobre o seu coração, curve sua cabeça neste momento. Comece a falar com Deus nessa manhã. Comece a apresentar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos e louvamos o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos agora, Pai, vá na nossa frente, ministrando a Tua vontade, ministrando o Teu querer, usando, Senhor, a minha vida, meu Pai, porque convém agora que nós venhamos parecer, Senhor Jesus, para que a Tua glória apareça, Senhor. Convém agora, Senhor, que o nosso eu venha aparecer, meu Deus, para que a Tua presença seja notória, Senhor Jesus, sobre cada vida, sobre cada pessoa, meu Pai. Quebra agora todo impedimento, Senhor Jesus, que venha impedir essa pessoa de ouvir a Tua palavra, meu Pai, toda a falta de atenção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, prevaleça, Senhor, a Tua vontade, Senhor, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pelo qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, depois você me conta. Agora o meu contato é com Jeová. Queridos, hoje estaria pregando o pastor Vital, né? É isso mesmo, né? Pastor Vital não pôde estar conosco hoje. E eu fui colocado para ministrar. E desde sexta-feira, eu estou com uma coisa muito forte. Nós estivemos aqui na sexta-feira orando, intercedendo pelos ministérios da igreja, pela tua vida, pela tua casa também. E na sexta-feira eu estou com uma coisa muito forte no meu coração. E eu quero dividir isso com você nessa manhã. No livro de Ezequiel, capítulo 37, nos conta um contexto e nos passa uma ideia de algo que Deus revelou para Ezequiel, de uma situação de destruição, de uma situação de morte, de uma destruição de fracasso. E eu começo a ler, eu li algumas vezes esse contexto ontem à noite, e hoje pela manhã, porque a gente ficou aquela coisa, vai vir, não vai vir, né? Vamos ver como vai ser. E ontem à noite eu estava dando uma analisada nisso, e eu fiquei analisando, pensando, estudando aquilo um pouquinho da palavra do Senhor Jesus, e eu entendi que Deus estava testando, né, Ezequiel, para ver até aonde a fé e a fidelidade dele iria alcançar. Até que ponto Ezequiel conseguiria ver a situação real do que ele estava visualizando no mundo espiritual e enxergar uma coisa nova. E eu fiquei pensando, falei, Jesus, eu entendi que o Senhor está querendo mostrar a postura de Ezequiel, mas o que isso tem a ver com a igreja hoje? O que isso tem a ver com o teu povo hoje? E Deus começou a me trazer, pastora Dalva, pastora Neuza, algo na nossa vida familiar. Deus começou a trazer algo na nossa vida conjugal, na nossa vida como família, nos nossos entes queridos, né?
na nossa parentela. E eu falei, Senhor, mas o que tem a ver isso com família, morte com família? E Deus começou a trazer que Deus usou Ezequiel para profetizar sobre aquela situação. E eu não sei como está a tua casa, como está a tua família, como você tem trazido a Deus algo para apresentar para Ele referente a essa área. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia está dizendo que Ezequiel, ele foi testado, e ele falou, Deus começou a falar para ele, você precisa olhar para o mundo espiritual e enxergar o que você não está vendo. E eu já quero levantar as minhas mãos dessa manhã e declarar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai revelar sobre a tua casa, sobre a tua família, a presença dEle notória em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Você vai, a partir dessa manhã, começar a mudar a tua postura, você vai começar a mudar a tua atitude e dizer, eu profetizo, eu não estou vendo, mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Hoje nós começamos a ler, que foi no versículo 3, diz assim, e disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Eu acredito, pastora, que Ezequiel começou a olhar para aquela situação, para aqueles ossos, onde não existia mais vida, não existia mais esperança, não existia mais nada, e Deus fala assim, tu crê que pode mudar isso? E ele fala assim, Senhor, por mim, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou enxergando, o Senhor sabe. É dessa forma que eu entendo esse versículo. E eu quero dizer para você nessa manhã, que o Senhor Jesus está dizendo para você, qual é a área que você precisa que seja restituída, restaurada, transformada pelo poder do Senhor Jesus. Se a tua família, se você tem olhado para a situação da tua casa, da tua parentela, dos teus amigos e você não está vendo, enxergando mais nada, Deus está dizendo para você, profetiza, filho do homem, profetiza, homem e mulher de Deus, traz à tona o milagre que Ele tem para a tua vida e para a tua casa em nome do Senhor Jesus. Nos livros de Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao... Vamos de novo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa postura tem que ser diferente. O livro de Ezequiel, em esse contexto, muito antigo já, nos traz a novidade para os dias atuais, de um período totalmente diferente. Talvez você fale assim, pastor Diogo, eu não tenho... áreas da minha vida que estão mortas fisicamente, mas talvez estejam mortas espiritualmente. Pastor Diogo, eu não tenho uma situação na minha vida que eu não estou tendo mais esperança, mas com certeza há sonhos que Deus te deu, que você parou de viver, que você parou de colocar em prática, por quê? Eu acho que isso não vai acontecer mais não, Deus demorou muito para me dar, Deus demorou muito para me entregar, mas eu quero dizer para você, Deus te leva nessa manhã a profetizar sobre todas as áreas da tua vida, aonde não há esperança, aonde não há saúde, aonde não há recursos financeiros, Deus está dizendo para você, profetiza, porque sou eu que abro todas as coisas, sou eu que abro todas as portas, sou eu que mudo toda a história em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar essa ministração e procurarei ser rápido, mas quantos aqui estão com seu celular em mãos? Você que está com seu celular em mãos. Isso, pega seu celular, mostra seu celular para mim, você está com medo. Isso, agora abre sua galeria, abra sua galeria aí. Galeria, fotos, vai nas fotos. Até os obreiros, se quiser fazer, pode fazer. Vai naquela pessoa que você tem orado pela vida dela. Achou? Cadê seu celular, Luiz? Pegue seu celular. Se não achou a foto da galeria,
Vai no Instagram da pessoa. Hoje está liberado. Hoje está liberado. Achou? Achou a pessoa que você está orando a Deus pela vida dela? Ou não? Opa! Achou? Todos acharam? Eu estou sem o meu aqui. O meu está gravando ali, ó. Mas eu também estou orando por uma vida. Deus precisa trazer salvação também no meu lar. Em algumas áreas da nossa vida ainda. Levante só o seu celular assim, ó. Isso, levante o seu celular. Essa foto dessa pessoa bonita, pode virar para mim aqui. Isso. Glória a Deus. O quanto essa pessoa é especial para você. O quanto você tem orado e chorado por essa pessoa. O quanto você tem apresentado a Deus pela vida dela, ou pela vida dele. Eu quero profetizar. O que nós cantamos direto, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Mas eu quero que você olhe para mim rapidinho, pode abaixar a tua mão aí que está com o celular. Não tira a foto dessa pessoa. Mas você não vai cantar isso da boca para fora. Mas você vai declarar pela fé e profetizar sobre essa vida. Em nome do Senhor Jesus. Declare comigo, vai lá. Que a bênção até 1000 gerações. E os filhos. Declare mais forte, declare. Que a bênção e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Você vai começar a mudar agora. Coloque a mão agora sobre essa tela. Você vai fechar os seus olhos e vai declarar, pela fé e pela autoridade que Deus te dá nessa manhã. Declare assim: eu profetizo sobre essa vida, mudança. Eu profetizo sobre essa vida a tua salvação. Eu profetizo sobre essa vida e sobre a minha casa salvação em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda que o diabo olhou para você e falou assim: não vai dar certo. O teu Deus diz: eu estou no controle de todas as coisas. Sou eu que vou transformar toda a tua casa, toda a tua parentela, toda a tua família. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos salvação, nós profetizamos cura, nós profetizamos transformação, nós profetizamos a glória do Senhor Jesus sobre essa vida. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, você vai começar a fazer esse ato profético na tua casa. Ezequiel olhava para aquela situação e falava assim: não tem mais jeito, não vai dar certo, está tudo destruído. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que mudo, eu sou o Deus que salvo, eu sou o Deus que restaura todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua família, eu profetizo sobre a tua parentela. Restauração do Senhor, salvação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não importa se já está morto no mundo espiritual. Não importa se você não vê mais esperança. Não importa se você já cansou até mesmo de orar. Deus está dizendo para você: confie em mim, porque sou eu que faço. Sou eu que faço. Aleluia. Bate no peito e fala assim: o meu Deus me faz profeta nessa terra, para declarar sobre as pessoas que eu amo a presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você é especial. O Senhor Jesus morreu por mim, por você e por toda a tua família.
Não permita que o diabo traga vergonha, traga desgraça, traga desilusão, traga dúvida no teu coração, porque é a promessa do Senhor, e eu e você veremos a nossa parentela, toda a nossa família servindo ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, creia que Deus irá fazer muito, muito mais do que nós precisamos e almejamos perante Ele. A única coisa que nós precisamos entender é que a fé, ela é testada todo santo dia. Nós tivemos um período de jejum nessa semana. E por estarmos em jejum, o diabo se levantou. Nós sentimos que estávamos numa luta travada contra o mal. Pastor Diogo, mas por quê? Vocês estavam jejuando, orando? Sim, mas toda vez que o diabo começa a perder, querido, ele começa a agir. Toda vez que ele começa a ter a noção que ele vai começar a perder a obra que ele quer fazer na vida daquela pessoa, ele começa a agir. Eu lembro uma vez que nós estávamos em outro ministério, e eu tenho um tio que Deus já levou, mas Deus salvou, graças a Deus. Ele vivia uma situação de um vício terrível, terrível. E eu lembro meu tio tentando subir uma escada, mas por estar tão bêbado, ele não conseguia. Quantas vezes eu vi esse meu tio subindo uma escada de 4, parecendo um cachorrinho. E mesmo assim tinha hora que ele caía. E eu passava na frente de um bar, que ele ficava muito. E nós orávamos a Deus. Senhor, é promessa do Senhor, que a nossa casa, a nossa parentela, os nossos amigos servirão a Ti. É promessa do Senhor. E nós fizemos um propósito. Fizemos uma campanha naquele ministério. Clamamos a Deus por essa situação. E durante esse período as coisas pioraram. Começou a aparecer mais doenças, começaram a aparecer mais situações. O diabo fazia nós duvidarmos muitas vezes daquilo que Deus estava fazendo. E a gente não entendia. E primeira semana, segunda semana, terceira semana. Mas Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. E muitas vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, mas parece que não está adiantando, nós estamos na quinta semana, nós já temos meses orando já, e a coisa não está acontecendo. Mas Deus mostrava para nós que Ele era fiel, que Ele ia fazer as coisas acontecerem. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu tio foi liberto. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós podemos subir no altar, e eu posso subir no altar e testemunhar a libertação total do meu tio. Mas por que eu estou te contando isso? Porque quando o diabo ele começa a notar que você começou a ganhar no mundo espiritual por causa da fé, ele começa a se levantar mais. Quando a coisa começa a apertar um pouquinho mais, é porque o diabo percebeu que ele vai perder. Quando as coisas parecem que se tornam mais difíceis, é porque o diabo começou a entender que ele vai começar a perder. E Ele está dizendo para você, Deus está dizendo para você nessa manhã, confie em mim. Tape os ouvidos físicos, olhe com os olhos espirituais, confie porque eu tenho esperança em todas as áreas da sua vida. E nós profetizamos segundo a palavra, porque não tem nada melhor do que você orar a palavra do Senhor Jesus. E na palavra do Senhor Jesus diz que nós podemos clamar ao Senhor, que Ele ouvirá o nosso clamor. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Ele atendeu o meu clamor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Você está entendendo? Então assim, Pastor Diogo, nossa, eu comecei a orar, eu comecei a buscar por um familiar meu, eu comecei a clamar a Deus por uma situação, e ficou difícil, ficou pior. Vai ficar pior. Vai ficar mais difícil, realmente vai ficar. Mas por quê? Porque Deus quer mostrar que foi Ele que fez na sua vida. Deus quer mostrar que é as mãos dEle que está no controle de todas as coisas.
Não tem nada melhor do que quando você olha assim e fala assim: nossa, por mim mesmo, pela minha força, pela minha capacidade, eu não chegaria em lugar nenhum. Mas o meu Deus fez todas as coisas. O meu Deus mudou toda a situação. Deus te leva a enxergar no mundo espiritual nessa manhã o que você não está enxergando no mundo físico. Deus te leva a pensar e compactar realmente com Deus, estar presente com Deus, tete a tete com o Pai, buscando Ele com intensidade e dizendo: Pai, eu confio em Ti, e eu sei que por mais que a situação aperte, o Senhor vai me entregar essa vitória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você fechou a foto aí já? Nessa semana você vai fazer esse ato profético. Você vai, a hora que você for orar, coloca a foto dessa pessoa, coloca a sua mão e fala: eu profetizo cura, eu profetizo salvação, eu profetizo mudança em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, não estou vendo, mas não é para ver não, é para crer. Essa é a nossa fé. Nós cremos, nós não vemos. Primeiro Deus tem que fazer no mundo espiritual, lá na vontade dEle. Depois Ele traz para que todo mundo possa enxergar a mudança que Deus fez na vida daquela pessoa. É assim que Deus trabalha em nome de Jesus. Amém? No versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha o que Deus está nos ensinando. Profetiza. Não estou vendo, profetiza. Não estou enxergando, profetiza. Em nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quer dizer, Deus está dizendo: não tem mais vida, não tem mais esperança. Tudo se cessou. A ruína, o fracasso, a destruição. Mas Deus está dizendo: profetiza que a minha glória estará presente e você viverás. Profetiza que a minha presença estará presente e as coisas irão mudar em nome do Senhor Jesus. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre ele, por cima, mas não havia espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, que vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre os mortos, para que vivam. Deus está dizendo que no mundo espiritual, nós conseguimos as coisas através de posturas diferentes. Toda vez que nós oramos como de costume, ou jejuamos como de costume, ou anulamos a nós mesmos como de costume, isso não chama a atenção de Deus.
Sabe, quantos aqui são pais ou mães? Levanta a sua mão. Sabe quando o teu filho te traz uma surpresa? Faz algo que você não está esperando? Traz aquela alegria, traz aquela convicção. Nossa, está dando certo, não é? Está dando certo, que bom, ele entendeu. Mas toda vez que um filho faz a mesmice que você sempre pede ou que você sempre reclama, o que você faz? Não é assim? E eu vejo Deus assim, dessa mesma forma, pastora. Eu vejo assim, ele orou 1 minuto a mais. Pastor, mas só 1 minuto a mais? Gente, tem gente que não ora nem 1 minuto por dia. Tem gente que não fala nem 1 minuto com Deus, por dia. Nem agradece a Deus pelo dia que ele teve. Só reclama, já acorda reclamando, já acorda, né? Resmungando. Deus está dizendo para você nessa manhã, para você ver a salvação dentro da sua casa, do seu lar, da tua parentela, dos teus amigos, a tua postura tem que ser diferente. Então você vai realmente durante essa semana toda levantar, colocar suas mãos sobre a foto dessa pessoa e profetizar sobre a vida dela. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse, Senhor, da tua palavra. E a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que todos aqueles que estarão próximos de mim servirão ao Senhor. Profetiza. Mas não tem uma oração de a mesma oração de todo dia. Se Deus colocar no teu coração de jejuar, comece a jejuar. Eu acho que é para jejuar por isso. Não é para achar não, é para fazer. Eu acho que é para me levantar 3 horas da manhã e orar por isso. É para fazer. Não é achar não, é para fazer. Você está entendendo? O reino dos céus é tomado à força. Tudo que nós queremos no mundo espiritual tem que ser com muito desgaste físico, com muito desgaste emocional. Por quê? Porque Deus, Ele quer mostrar para nós o poder dEle, mas Ele quer uma atitude totalmente diferenciada em cima de cada situação. Você está entendendo? Deus está dizendo para você nessa manhã, filho meu, profetiza, mas não apenas use sua boca para abençoar, como diz no livro de Tiago. Não apenas use sua boca para abençoar, mas profetiza e tenha uma atitude diferente. Você está entendendo? Eu lembro uma igreja que eu passei, e durante um tempo eu fiz alguns cultos na parte da manhã, e tinha uma senhora que ela vinha com uma cardenetinha. E toda vez que acabava o culto, ela chegava até mim, eu era evangelista na época, e ela falou assim, evangelista, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O senhor pode orar por essas pessoas? E ela começou a abrir a cardenetinha, pastor, e tinha tanta gente naquela cardenetinha. Eu falei, mas tem alguém específico aqui na caderneta? Ela, não, as pessoas que estão aí, evangelista. Falei, meu Deus do céu, a oração vai ser longa, eu vou orar por um. E ela trazia aquela cadernetinha todo o culto. E toda vez que tinha oração da família, que tinha uma oração mais forte, ela pegava aquela cadernetinha, ela levantava assim e apresentava para Deus. E eu falava assim, olha que postura de fé, que postura diferente. E ela falou assim, ó pastor, eu sei que o senhor já orou na hora da oração da família, mas eu quero muito que o senhor ore novamente, porque eu quero estar na mesma fé, na mesma fidelidade que o senhor. E eu colocava as minhas mãos, e eu falava assim, eu começava a olhar aqueles nomes, eu falei, Senhor, não dá para orar por todos. E eu começava a folhear, falei, Senhor, abençoa essa folha, Senhor. Essas pessoas estão nessa folha. Senhor, agora estou virando a folha, Senhor, abençoa essas pessoas agora. E eu acho que tinha umas 50 folhas daquele cadernetinha. Tinha muita gente. Tinha nome que você não conseguia nem entender. E depois de um tempo eu comecei a ter um contato com ela, e eu falava assim para ela, perguntei para ela, falei, mas como que é isso aí? Você vai colocar o nome das pessoas? Ela falou, não, evangelista. Eu estou com a cadernetinha no ônibus. E Deus fala assim, é para orar por aquela pessoa. Daí ela chega até a pessoa, apresenta a cadernetinha, eu falei, qual o teu nome? Daí a pessoa fala o nome para ela. Ela falou assim, coloca o teu nome aqui. E a pessoa preenchia o nome da pessoa, porque tinha muita letra diferente. Eu falei, não, mas muita letra diferente, né? Não parece as mesmas pessoas escrevendo. E ela colocava o nome daquela pessoa ali, e ela trazia para a igreja.
E no momento da oração ela levantava aquela cadernetinha. E eu acho que Deus mostrava para ela no mundo espiritual todas as pessoas que Deus tinha preenchido. Que Deus tinha levado ela até a pessoa e aquela pessoa tinha preenchido o nome dela. Para algumas pessoas, falam assim, nossa, mas que coisa besta levantar uma cadernetinha, mas as pessoas não tinham noção de quanto aquilo ali era especial e de quanto aquilo ali estava movendo os céus a favor daquelas vidas. Tem pessoas que olhavam para aquela cadernetinha, levantaram e não entendiam nada. E talvez falassem assim, nossa, mas aquela senhora sempre naquela cadernetinha, sempre levando aquela cadernetinha. E depois que eu comecei a entender, e foi nesse momento que na verdade eu comecei a entender que coisas normais não levam a ter experiências extraordinárias perante Deus. Tudo que é natural não leva você a viver o melhor do Senhor. Você tem que trazer sempre uma novidade. Se for cadernetinha, traga a cadernetinha. Você está entendendo? Eu já vi pessoas também trazendo uma lista. E na hora da oração da família, colocar a mão ali, ó. Né? Isso é maravilhoso, queridos. Isso é fé. É colocar a fé em ação. Então Deus está dizendo para você, você pode profetizar, mas eu não quero só que você profetize, eu quero que você mude o seu comportamento, a tua visão e a tua postura dentro dessa situação. Que você vai começar a ver Deus trabalhando. E tem horas que eu vou orar pela família, que eu estou ali tocando, quando a pastora está orando, que eu fecho meus olhos, e eu lembro da irmãzinha lá com a cadernetinha, nem sei se está viva ainda. Isso tem quase 15 anos. Nem sei se está viva, ela já tinha uns 70 anos. Mas eu lembro da irmãzinha com a cadernetinha levantada, a pastora Neuza, e ela chorava na presença de Deus, e eu falei, Senhor Jesus, e toda vez que eu estava orando, que ela levantava a cadernetinha, eu falei, Senhor, salva aquelas pessoas, Senhor, salva aquelas pessoas. Mas tudo isso é fé, é uma postura diferente. E as pessoas que venceram na vida, que passaram por tribulação, passaram por problemas, passaram por dificuldades, Deus levou a elas terem uma postura diferente, uma atitude diferente, não a mesmice. Ai, mas eu só oro assim, pastor. Não, Senhor, me ensina a orar diferente, Senhor, me leva a orar diferente, Senhor, me leva a te buscar diferente. Senhor, se é para acordar de madrugada, me acorde de madrugada, Senhor. Faz eu perder meu sono, mas que eu possa buscar a Ti de forma diferente, porque eu possa viver o melhor do Senhor. E eu não quero só viver o melhor do Senhor aqui, não, eu quero ir para o céu. Eu quero viver o melhor do Senhor aqui, mas também eu quero ir para o céu, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Atos de fé faz com que nós venhamos viver o extraordinário de Deus. Tem uma frase que nem é minha, mas eu gosto muito, eu até coloquei aqui em uma das artes, que diz assim: quem planta fé, colhe milagres. Você pode dizer comigo isso? Fala lá. Quem planta... Vamos melhorar, né? Vamos lá. Quem planta fé, colhe milagres. Essa é uma realidade. Tudo que você almeja que Deus faça na sua vida vai depender muito de você. Porque a palavra de Jesus fala assim: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Sabe o que Deus está dizendo? Faz tua parte que eu faço a minha. Não se preocupa não que eu cuido da minha, mas você tem que fazer a sua. Você entendeu? Faça a sua parte. Esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Vai para a tua casa nessa manhã, com essa palavra no teu coração. E onde você não está vendo vida, profetiza. Onde você não está vendo solução, profetiza. Coloca as suas mãos, levante suas mãos assim comigo e fala assim: as minhas mãos estão ungidas e separadas para abençoar. Onde eu coloco as minhas mãos e a planta dos meus pés será abençoado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas vai nos lugares que você não está vendo vida, coloca as suas mãos abençoadas e fala assim: eu profetizo vida. Ah, não estou vendo saúde, eu profetizo saúde. Ah, não estou vendo esperança, eu profetizo esperança. Em nome do Senhor Jesus. Ele não via, Ezequiel não via nada, só ossos secos, destruídos, milhares de ossos. Mas Deus fez ele enxergar que no mundo espiritual
tudo pode acontecer em favor de um filho e de uma filha. Tudo vai acontecer. Se você olhar para a situação e falar assim, não dá mais não. Deus está dizendo para você, vai dar certo. Não vou conseguir mais não. Deus está dizendo, você vai conseguir, você irá conseguir em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, coloque a sua fé em ação. Não, mas agora pode olhar. Pega o dedinho assim, ó, o dedinho acusador. O dedinho acusador, vai. Levanta esse dedinho acusador. Dedinho acusador, isso. Vire para a pessoa e fala assim, coloque a sua fé em ação. Agora, aponte o dedinho acusador para você. Eu preciso mudar a minha postura para viver o extraordinário do Senhor sobre a minha vida. Você entendeu? É fácil cutucar o irmãozinho, né? Agora quando o negócio aperta para o nosso lado fica difícil. Você entende? Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus amigos. Seja bênção. Pastor, não estou vendo salvação não.